Já o Atlético Mineiro tem péssima notícia. Alexander sofreu um rompimento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo na vitória contra o Pouso Alegre neste final de semana. O jogo foi disputado na cidade de Pouso Alegre e o Galo venceu de virada. O Alexander não havia conseguido, com o Jorge Sampaoli, se tornar uma peça protagonista, um titular do time, mas sempre foi muito defendido por torcedores do Galo. Acontece que, por conta dessa lesão, que não foi divulgado prazo de recuperação, essa sequência pode ser quebrada, o que reforça a necessidade de contratação para essa função. São Paulo tem batido muito na tecla de que o Galo ainda precisa de forma urgente de um zagueiro e de um volante. Não se descarta também a contratação de um camisa 10, um meio atacante. Lucas Assad, embora as negociações com o Alaú sejam bem complicadas, segue na mira atleticana. E eu vou trazer aqui uma fala do técnico Jorge Sampaoli falando sobre a demora para a chegada do volante e do zagueiro em que o Galo busca no mercado. Vamos ouvir? Nós hicimos uma planificação que com o clube a início da temporada. O clube está tentando darnos a possibilidade de concluir la janela en relación de nuestro pedido, pero bueno, eso no depende de nosotros. Nosotros trabajamos con los jugadores que tenemos y jugaremos de la forma que la estamos haciendo con los jugadores que hoy tenemos. La llegada de jugadores ya pasa por mi necesidad o pasa por o excede mi necesidad, excede. Cualquier entrenador quiere tener los mejores jugadores, pero eso no está a mi alcance. Yo tengo que trabajar con los que tengo que mejorar a Pacini, a Cissé, a Indio, que son los que tengo hoy, como moneda de recambio y hacerlo de la mejor manera posible. Después el tiempo dirá si esas necesidades fueron resueltas o no. Pero eso realmente, el tema de llegadas y de salidas, inclusive mi planificación es mucho antes. Es decir, lo que me excede es la concreción, porque yo no lo decido. Tá aí o Jorge Sampaoli falando sobre a situação, né, do elenco do Atlético, e Henrique, ele falando também muito sobre a situação dos próprios meninos do Atlético, né, que estão sendo aproveitados agora nesse início de temporada no Campeonato Estadual. Eu gostei dessa fala do Sampaoli, o Cabidão até falava sobre isso no pós-jogo do último jogo, que o Sampaoli, eu tenho gostado da postura dele em algumas coletivas, porque ele tá bem mais político do que em 2020, e eu gosto desse tipo de postura do técnico, que sem expor o clube, sem expor os jogadores, ele divide a responsabilidade, porque a bomba sempre estoura pro técnico. Todo mundo cobrava o Scarpa, cadê o Scarpa, por que o Scarpa não joga? Ele foi e explicou os motivos dele porque o Scarpa não joga. Agora a gente pode tentar entender isso e tentar cobrar do próprio Scarpa, analisar o Scarpa, ou ver se o São Paulo está certo ou errado nessa decisão dele também. Agora sobre reforço, de uma forma muito mais política, muito mais polido do que em 2020, por exemplo, até porque hoje o clube é mais organizado, ele cobrou os reforços, deixou claro, olha, não tenho meu zagueiro, não tenho o volante. O erro do Sampaoli demorou muito para identificar que precisava de um zagueiro. Foi ao longo de janeiro que ele teve esse estalo de vou precisar de um zagueiro, sendo que todo mundo sabia que o Atlético precisaria de um zagueiro. E agora essa questão do volante fica mais grave ainda com essa lesão do Alexander. E eu gostei dele falar que ele vai ter que trabalhar os meninos. É melhor você trabalhar os garotos da base que tem um bom potencial, que tem uma boa perspectiva, do que trazer jogadores que vão tomar o espaço desses moleques, mas que não vão ter uma projeção tão grande. E ele encerra falando que a decisão não é dele, algo que o Pedro Daniel explicou muito bem também. Mas, Rafa, você que já passou por esse momento de transição, me chama a atenção como a gente sempre fala em trabalhar os meninos no início da temporada, no campeonato estadual, e de repente eles somem ao longo do ano, né? Parece que o que só vale teste no Campeonato Mineiro, só vale colocar os meninos para ter uma experiência mais profissional, mais importante no Campeonato Estadual, e aí a temporada vai chegando, os jogadores, né, que já estão no nível, obviamente, muito mais à frente, eles vão fadigando, mas preferem utilizar, por exemplo, os jogadores que estão num nível físico mais baixo do que dar oportunidade para os moleques que estão vindo da base, entre aspas, não estão prontos, mas fisicamente eles estão mais apurados. Mas é difícil, Cabidão, assim,
no Mineiro, nós já estamos vendo que cada dia mais existe mais pressão e é mais difícil você dar oportunidade para os garotos. Falamos aqui agora há pouco. Joga um jogo, 2 jogos, com alguns jogadores da base ou com o time mesclado, o time não ganha, é uma pressão gigante. Aconteceu isso com o Atlético no início da temporada, ou esse ano. Ano passado, do mesmo jeito. O Atlético jogou ano passado com um time com quase todo mundo da base. Empatou 3 jogos, o mesmo desempenho desse ano, tá? O mesmo desempenho desse ano. A base do Atlético foi massacrada o ano passado. Porque massacrada, tanto que teve uma reformulação gigantesca no Sub-20, não só por isso, mas esses empates, esses 3 empates do ano passado do Sub-20 foi massacrado. E o time agora, o time reserva do Galo, teve o mesmo desempenho. Então, assim, a paciência é zero com a base. É só o discurso que é bonito, mas a paciência é zero. Aí, eu acho que depois muda. No brasileiro, é mais difícil mesmo se você dá oportunidade. Quando o brasileiro tá rolando, no meio da temporada, aí vai depender da necessidade. Hoje, por que o Pacini tá tendo oportunidade? Porque só tem o Renan Lodge. Se tivesse Renan Lodge e Arana, o Juninho Pacini... Capixaba, que se tentaram tivesse o tanto. Juninho Capixaba e o Renan Lodge, ou o Juninho Capixaba e o Arana, o Pacini não ia pegar nem no escolete. O Pacini talvez não estaria nem no profissional. Então, o futebol, os meninos da base, você tem que treinar bem, você tem que saber ser bom jogador, você tem que ser disciplinado. Aí o Izep quase perdeu a sua chance, foi reintegrado. Tomara que agora ele cumpra com as obrigações de maneira melhor. Então, assim, a necessidade, além disso tudo que eu falei, a necessidade. Hoje o Atlético tem uma lacuna onde? Lateral esquerda. Falávamos dos zagueiros, o Atlético renovou com o Vitor Hugo. Quando que o Vitão vai ter chance? Poucas. Poucas. E nós estamos falando em zagueiro ainda. Quando que ele vai ter? Então, não é tão simples assim. Essa transição ela é muito complicada porque os clubes eles sempre estão no fio da navalha. É impressionante como tudo é no limite quando se trata de Campeonato Brasileiro, de Série A, de clubes que estão disputando o topo do futebol brasileiro. Salve, salve, minha rapaziadinha, mais um vídeo importante aqui no canal Informações do Galão da Massa, pra você se manter sempre muito atualizado. Agora, pessoal, fortalece com like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações pra não perder o conteúdo. Voltaremos assim que pintar mais notícias, hein? Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, tropa, fui!